Que bênção, meus irmãos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estou muito alegre de estar aqui pela segunda vez, né? E com o meu amigo, o pastor Flávio, a sua esposa, a pastora e toda a família, todos os obreiros, né? Estamos muito felizes. Está comigo aqui a minha esposa, que não pôde vir na outra vez que eu estive aqui. A missionária Valéria. Está comigo também o nosso vice-presidente, pastor Adeildo Matos, e a sua esposa, missionária Andréia Matos. Vamos dar as boas-vindas? Vamos, igreja? Sejam bem-vindos. Amém. Eita Deus de poder. Meus queridos, eu estou me sentindo em casa, pois essa casa é uma casa muito agradável, a casa de Deus, e um povo muito cheio de amor. Com toda sinceridade, eu falei isso para minha esposa quando cheguei em casa, da outra vez que estive aqui. Falei para o nosso vice-presidente: que povo abençoado, que povo alegre, que povo cheio de amor no coração, recebe a gente muito bem, e assim deve ser a igreja. Amém, igreja? Glória a Deus. E nós vamos entrar nesse tema tão forte, esse tema tão forte que as irmãs escolheram com tanto carinho, né? Eu anotei algumas coisas aqui, eu quero falar algumas coisas aqui para esta igreja que tem sido bênção neste lugar. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diga: eu quero. Diga: eu preciso. Diga: eu dependo da palavra do Senhor. Irmãos, eu vou falar algo para vocês. Que eu vinha falando dentro do carro. O Espírito Santo conhece. Diga: o Espírito de Deus. Diga: conhece. Ele conhece todas as coisas, conhece a nossa vida. Eu vinha dizendo para o meu pastor, pastor, nós precisamos, a igreja precisa, mais do que nunca, confiar em Deus totalmente. Porque às vezes, irmãos, a gente diz que entrega a nossa vida para Deus, mas a gente fica tentando ajudar Deus, a gente fica tentando agir, a gente fica preocupado com amanhã, a gente fica preocupado de pagar as contas amanhã, como vai ser amanhã, o que vai vestir amanhã, o que vai calçar amanhã. Aí eu chego aqui, as irmãs, usada por Deus, aí canta aquele hino: deixa eu trabalhar do meu jeito. Aí a gente fica dizendo: meu Deus, como vale a pena a gente congregar, como vale a pena a gente estar na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Que esta mensagem chegue aos corações daqueles que não congregam mais, os desengrejados, né? Que não tem prazer de congregar, que acha que só estar em casa é o suficiente. Não, esse calor humano, este amor, irmãos, faz parte da igreja do arrebatamento. Vale a pena a gente congregar. Diga: vale muito a pena. Glória a Deus. Deixa Deus trabalhar do jeito dele. Vamos viver hoje, igreja. Diga: viver hoje. Vamos dar glória a Ele, vamos exaltar o nome dEle. Os irmãos aqui ofertando, e aquele louvor alegre, eu lembrei-me da igreja, de uma igreja na África, que diz que lá o modelo é esse, né? E as pessoas vindo até o ofertório dançando, literalmente, hinos ao Senhor, mas dançando, e não tem nenhum pecado nisso, quando nós dançamos para Deus, de alegria. Não é melhor dançar do que ficar com a cara feia? Eu só dou porque é o jeito. Não, está repreendido. É melhor vir adorando, vir dizendo: Senhor, se o Senhor não abrir a porta, eu não consigo emprego. Se o Senhor não me der saúde, eu não vou trabalhar. E se eu não trabalho, eu não tenho nada. E se eu não tenho nada, eu sou infeliz. Então eu preciso te adorar com meus dízimos e oferta. É assim que nós devemos fazer. Muito bem. Mas o tema hoje é ser amigo de Deus, é ser parecido com Deus, é viver na presença de Deus, e esse tema é muito forte, eu amei muito.
Então abra a sua Bíblia, mais uma vez, quem puder. Nós temos aqui no telão, nós vamos ler aqui juntos, né, também. Esse versículo tão importante, né? Esse versículo de Efésios capítulo 5, versículo 1, se puder colocar, por favor. Irmãos, essa carta que Paulo escreveu, todas as cartas muito importantes, mas eu queria frisar isso, essa carta aos Efésios, que Paulo escreveu, irmão, essa carta fez toda a diferença na vida daqueles irmãos da época, e por que não dizer em todas as épocas, em todos os tempos e dispensações, até nos dias de hoje. Olha, irmãos, a igreja de Éfeso estava vivendo um momento muito difícil e precisava o apóstolo enviar essa carta para que a igreja se levantasse, se consertasse, buscasse mais o Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. E aqui toda esta carta aos Efésios são importantes. Fala da salvação, do plano do Senhor, do que Deus tem na vida do homem, não é? Fala exatamente da união da igreja, fala exatamente, eu estou falando aqui as partes principais, fala exatamente, irmãos, de um aconselhamento para um casamento que se compara com Cristo e a igreja. O marido deve amar a esposa deve honrar o marido. Fala de uma vida espiritual no capítulo 6, fala das armaduras, fala de tudo. E aqui nesse capítulo 5, de suma importância, irmão, para a igreja em todos os tempos, e nós queremos ler aqui, coloca aí por favor. Nós queremos ler esse versículo que vocês já leram diversas vezes, Efésios 5:1. Amém, meus irmãos? Vamos ler esse versículo no 3, 1, 2, 3. Portanto, amém, segurei. Muito bem, deixa eu começar do começo. Irmãos, esse versículo número 1 é muito claro para a nossa vida quando nós compreendemos o que Deus está tratando aqui. Sedes, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Irmãos, o modelo número um para a gente realmente imitar, diga, é Cristo, diga, é o Senhor. Em algum momento, mesmo apóstolo Paulo, ele falou: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas verdadeiramente, irmãos, Paulo imitava a Cristo. Mas, irmão, Jesus, ele é o autor da fé. Diga, Jesus é o modelo, diga, número 1, diga, para a gente imitar. Diga, Paulo, mesmo sendo um homem de Deus, um exemplo para a igreja, ele era homem, sujeito a pecar e a falhar e a errar. Mas Jesus jamais, diga, Jesus jamais. É por isso que todas as vezes que nós dedicamos um olhar para a gente imitar, eu sei que, irmãos, as mulheres mais novas imitam as mulheres mais idôneas, mulheres mais velhas, mulheres experientes, mulheres santas, e isso deve acontecer. Os homens também devem olhar para aqueles homens que são fiéis, que servem a Deus, que têm experiência com Deus e devem imitar. Agora, irmãos, esses homens ou estas mulheres, um dia pode errar, um dia pode falhar. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Um dia pode errar. E outra coisa, irmãos, tome muito cuidado, porque o mais importante para a sua vida e para a minha vida, para a nossa vida, é ver Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que verdadeiramente nunca errou, nunca vai errar e sempre será perfeito, e foi perfeito enquanto ele estava nessa terra. Ele mostrou todo o exemplo de fidelidade, de humildade, de amor, de justiça, de tudo que nós precisamos para a gente desfrutar do melhor com o Senhor na terra. Amém, igreja?
Por que eu gosto de citar isso, irmãos? Eu já vi pastores, infelizmente, pastoras, mulheres de Deus, infelizmente, em algum momento, tropeçar e cair. E junto com estas pessoas vai um rebanho, vai muitas pessoas, porque às vezes as pessoas não focam em Cristo em primeiro lugar. Porque se ela estivesse focada em Cristo, ela sentia o baque, ela sentia a perda, ela sofria junto, mas dizia consigo mesmo: olha, eu preciso continuar e confiando em Deus e orando pela pessoa que caiu, pela minha liderança que tropeçou, que errou, porque Jesus não erra. E quando eu olho para Ele, eu me fortaleço, e agora eu vou orar por esta pessoa que eu amo. Os irmãos entendem isso, irmãos? Aleluia. Infelizmente eu vi muito isso acontecer no decorrer da caminhada, irmãos, e eu sempre tenho aconselhado quando eu posso. Algumas pessoas dizem: olha, Jesus é o autor da sua fé, Jesus é o teu Salvador, Jesus é o perfeito, é aquele que nós devemos focar os nossos olhos neles e obedecer e fazer igual. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Essa peça que foi feita aqui, irmãos, que mensagem! Eu estou impactado. Deus falou comigo, realmente é uma realidade. É tanta gente, irmão, seguindo tanta gente, mas não segue Jesus. É tanta gente, irmãos, querendo parecer com o jogador tal, com a atriz tal, com o ator tal, com fulano, sabe, com influenciadores por aí afora. Ele é top, ele é o melhor, ela é a melhor, ela se veste assim, eu quero me vestir igual. Mas deixa de imitar o único e verdadeiro Salvador da sua vida. Diga em nome de Jesus: eu preciso imitar a Deus. Diga: como filho de Deus. Oh, meu Deus do céu, não é lindo isso, irmãos? Quanto mais nós se aproximamos dele, quanto mais se aproximamos do Senhor, mais parecido com ele nós ficamos. Quanto mais nós estamos nos pés de Cristo, irmãos, orando, consagrando, buscando, irmãos, mais parecido com Ele nós vivemos. Aleluia, mais cheiroso, aleluia, na sua presença nós ficamos. Os irmãos entendem, sim ou não? Aleluia! Se aproxime dele, imite ele, seja parecido com ele, e você vai ver como isso vai fazer toda a diferença. Queridos irmãos, eu vou aqui caminhando aqui nesse texto, nesse capítulo, porque tem muitas coisas boas que eu queria extrair para nós. Porque esse capítulo, irmãos, é Deus mostrando, Deus chamando a nossa atenção, usando o apóstolo Paulo e dizendo: para ser parecido com Deus precisa viver assim. Não pode viver de qualquer jeito, tem que ter um caráter formado pela palavra de Deus, pelo amor de Deus e pela justiça de Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, Jesus está voltando, de verdade. Tudo o que está acontecendo no mundo, que você tem visto em vários países, irmãos, não é nada mais, nada menos do que o Senhor dizendo: minha igreja, atenta, vigia, roupas brancas, de joelhos, fugindo da aparência do mal, largando tudo por amor a Jesus, porque o Senhor, em breve, Ele vem buscar essa igreja, irmãos. Irmãos, creia nisso, diga: Jesus, Ele está voltando. E vamos aqui, eu quero ler aqui o versículo 2. O versículo 2 do capítulo, eu quero ler nessa versão aqui. O versículo 2 diz assim: que a vida de vocês seja dominado pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável,
como um sacrifício que agrada a Deus. Diga, o amor. Diga, eu preciso. Diga, para mim parecer com Ele. Diga, para mim ser parecido com Deus. Diga, eu preciso amar. Diga, eu preciso viver este amor ágape. Diga, este amor perfeito que eu recebi do Senhor. E quando a gente fala de amor, o negócio pesa. Sim ou não, igreja? Diga, olha, irmão, é muito fácil eu amar o meu amigo e pastor Flávio, a sua família, porque eles me amam também, e a gente se ama, e nós estamos todos cheirosos, lavados, redimidos no sangue do Cordeiro, nome escrito no livro da vida. Amém, meus irmãos? Sim ou não? Eu devo amar ele, ele deve me amar, nós devemos se amar, sim. Mas, irmãos, este amor é para a gente viver entre comunidade, que o problema estava lá na igreja de Éfeso, viu? Isso aqui é uma mensagem séria. Então o negócio lá não estava bem. Quando se fala de amor, de alguém que parecia com Deus, de caráter transformado, então ele diz, olha, para parecer com ele, como filhos amados, tem que amar como ele amou, como ele ama. E amar não é só os que vos amam, é amar aqueles que te odeiam, é amar aqueles que te perseguem, é amar aqueles que falam mal de ti. Eu falo às vezes, quando eu estou falando com os irmãos, a orientação de obreiro, treinamento para obreiro, eu falo, irmãos, parece que quem ama, parece que tem hora que a gente é meio falso. Porque a gente sabe que um obreiro rasga as vestes espirituais da gente nas esquinas, fala mal da gente, e quando chega, Pai do Senhor, pastor, e a gente, Pai do Senhor, como se não tivesse ouvido nada. Em algum momento parece que dá vontade de a gente dar uma lapada, falar umas coisas, mas aí o amor do Pai é tão tremendo no coração da gente, que a gente diz, mesmo eu sabendo o que tu fez, eu te amo, eu te ajudo. Vamos ouvir fulano trazendo uma palavra? Aí chega outro obreiro que ouviu a conversa, que sabe da situação, conhece mais do que o pastor às vezes, nesse sentido, e diz, pastor, deixa eu dar uma oportunidade para um camarada desse. O camarada desse está falando mal do senhor, estava maltratando o senhor. Isso aqui, irmãos, é em relação à senhora, à jovem, à crente, em qualquer situação. Estou dando só um exemplo. Aí o pastor vai e diz assim, olha, pois é, alguém pode ter chegado para Jesus e ter dito, por que tu tem Judas junto do grupo, dos escolhidos, dos selecionados? Por que o Senhor escolheu ele? Por que tinha Pedro, que sabia que ia negar? Por que sabia de tanta coisa e mesmo assim está junto? É porque o propósito de Deus, irmãos. Irmãos, olha, Jesus não veio para os bons, para os sãos, mas foi para os doentes, para os pecadores. E Ele entende, irmãos, que é no meio deste povo que nós devemos amar, perdoar, ser flexível e saber que eles precisam de amor para poder reagir. Os irmãos entendem, irmãos? Na hora de um congresso de mulheres, de senhora, sempre tem alguém, Deus queira que aqui nunca tenha acontecido isso, mas sempre tem uma no meio que diz, essa farda eu não visto. Essa aí? Diga, o sangue de Jesus tem poder. Diga, por isso, diga, é que eu preciso amar, porque em todos os grupos tem pessoas que vão dar mais trabalho do que outros. Diga, em todos os grupos. Diga, tem algum que vai se levantar,
que vai falar o que não deve, que vai ferir, que vai querer atrapalhar. Diga, em todos os lugares. A igreja de Éfeso é assim também. E o Senhor vai e diz assim: ei, vocês precisam amar como eu. Paulo dizendo, tem que amar, porque senão não parece com ele. Sim ou não? Irmãos, quando você vê um irmão ou uma irmã, alguém cheio de misericórdia, cheio de amor, que às vezes as pessoas fazem alguma coisa que tem tudo a ver para ela ter raiva, ter ódio, ter isso, ter aquilo, deixar de andar, e você vê aquela pessoa dizendo, não tem problema não, é isso mesmo, vamos orar por ela, vamos orar por ele, vamos amar, vamos perdoar. Irmãos, quando alguém vê isso, vai dizer assim, fulano de ser besta, você é muito besta, continua andando com essa pessoa, continua tendo paciência com essa pessoa. Irmãos, o amor, diga o amor, tudo sofre, tudo espera. Diga, o Senhor me esperou, foi tempo. Pode ter alguém aqui que já de criancinha aceitou, mas no meu caso não foi esse. Eu tenho certeza que o caso de muitos, viemos no anzol, doente, decepcionado, derrotado, endividado, cheio de problema, e o Senhor disse, eu te amo, eu te espero desde muitos anos. Diga, é o amor. Diga, eu preciso amar. E nós vamos ler alguns versículos aqui para a gente entender esse mistério. Por quê, pastor Nonato? Olha aí, Romanos 13, 8. Abençoada, coloca aí, Romanos 13, 8. Vamos ler rapidinho aqui, irmãos. Romanos 13, capítulo 8. No 3, 1, 2, 3. Por quê? Não, irmão, está tão baixinho, né? Espera aí, vamos ler isso aqui de novo. Diga Romanos 13, 8. Está certo os versículos? Vamos ler. 13, é 3 ali, é 13. Pronto, 1, 2, 3. Olha aí, irmãos. Nós não podemos dever a ninguém esse dom de Deus que deve estar no nosso coração. Diga o amor. Amém, meus irmãos? Diga, se a gente não deve, pode ficar tranquilo em relação à lei, porque quem obedece ao Senhor neste mandamento, irmãos, amando uns aos outros, jamais você vai tropeçar na lei, porque o Senhor honra. Diga, o Senhor honra. Romanos capítulo 12, versículo 9 e 10. Vamos ler aqui rapidinho. Romanos 12, 9 e 10. O amor seja não hipócrita. O que mais? O mal, e apegai-vos ao bem. Versículo 10. Amais uns aos outros com amor fraternal. Diga, amor fraternal. Diga, o meu amor para com o próximo, para com o meu irmão, não pode ser hipócrita, não pode ser fingido. Amém, irmão? Eu falei esses dias, em uma determinada igreja, esse irmão confessou que numa santa ceia, ele era o diácono que estava distribuindo, um dos diáconos que estava distribuindo a santa ceia. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Jesus está voltando, diga, Jesus está voltando. E mesmo ele sabendo que Jesus está voltando, ele estava distribuindo a ceia,
E ele colocou exatamente para alguém que ele tinha ódio dele. E ele dizendo que estava distribuindo a ceia, dando pão para ele e dizendo: tudo o que eu queria naquele momento era dar um murro nele. Diga misericórdia. Irmãos, quando eu ouvi isso, eu fiquei chateado. Eu disse: meu irmão, como você faz isso? Você era para ter chegado para um pastor e dizer: eu não tenho condições nem de cear, nem de distribuir nada, eu preciso de disciplina, de remédio, de correção. Aí o camarada vai, sabe por quê, irmãos? Porque só quem conhece o homem é Deus. Às vezes você está aqui na igreja, irmão, e de repente o pastor até faz um sermonário, um sermão legal, e uma mensagem maravilhosa. De repente Deus muda o curso. E muda por quê, irmãos? Porque Deus conhece a vida daqueles que estão no templo, que está precisando ouvir uma mensagem direta ao coração para Deus salvar. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Glória a Deus. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa está vestidinho, todo direitinho, todo arrumadinho, todo cheirosinho, todo santinho por fora, mas por dentro, irmãos, está com ódio, com ira no coração do seu irmão. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: ei, tem que amar, não pode ser fingido. Não pode ser um amor hipócrita, mentiroso, mas temos que amar de verdade. Diga: amar de verdade. Sabe, se colocar no lugar do outro e dizer: eu preciso te amar, meu irmão. Eu não posso ver você perecer, eu não posso ver você ficar para a grande tribulação. Eu quero te ajudar. É aonde as irmãs oram pelas outras que desistiram na caminhada, que era para estar hoje no conjunto, que era para estar hoje nesse momento, e de repente desviou no caminho, se afastou, esfriou. E aí deixa para lá. Não, joelho no chão, orando até o último momento. Diga: a igreja que ama, ela ora até o último momento por aqueles que saíram, por aqueles que se afastaram, por aqueles que se desviaram. Não é se alegrar: ainda bem que fulano saiu. Não, é chorar e dizer: Senhor, se não for para congregar aqui, mas que sirva o Senhor em outro lugar, mas que sirva e que more no céu e que vá para o céu também, em nome de Jesus. Amém, igreja? Diga: eu preciso amar. Diga: para mim parecer com Cristo. Diga: eu preciso amar. Isso é muito forte, igreja, a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Essas mensagens a gente tem alguma dificuldade de dar glória a Deus, mas vale a pena. Diga: vale a pena. Primeira carta, João, capítulo 3, versículo 11 e versículo 12. Ainda estamos no amor. Daqui a pouco você vai entender o porquê. 1 João, capítulo 3, versículo 11 e 12. 1 João 3, isso. No 3, 1, 2, 3. Porque a mensagem. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Olha aqui, Paulo, olha, desde o princípio, a mensagem que vocês ouviram é que deve amar uns aos outros. Diga: desde o início. Diga: Paulo estava chamando a atenção da igreja de Éfeso, irmãos. Ei, desde o início, desde as primeiras mensagens da convenção, deve amar. A mensagem foi essa. Eu estou trazendo a memória de vocês novamente para vocês amar uns aos outros. Não como Caim. Não como aquele que tem prazer de tirar a vida do outro, de machucar o outro, de maltratar o outro, mas de amar, de perdoar, de abraçar e de ver o outro feliz de pé. Amém, igreja?
Você sabe por que esse tipo de mensagem dá assim, tipo um entalo na garganta da gente? É porque eu entendo os irmãos, eu também sou servo de Deus falho. Escute, eu entendo os irmãos. Por quê? Porque logo vem na memória alguém que a gente poderia amar mais. Você está entendendo por que eu entalo na garganta? De repente não sai, glória, glória, não sai, porque logo vem a memória. Diga, o maior inimigo, diga às vezes da nossa vida, não é nem o cão, é a consciência. Ela grita, dizendo, lembra da Maria? Lembra da Joventina? Pois é, deve amar mais, deve pedir perdão, deve perdoar o José. Irmãos, olha, perdão gera satisfação, perdão gera alegria, perdão gera felicidade, perdão gera harmonia no meio de um grupo, no meio de uma família. Diga perdão. Eu acho que sempre isso acontece aqui e acolá, nas igrejas, em todas as igrejas do mundo. Sempre às vezes acontece um conflito em um grupo, seja de jovem, de senhora, de obreiro e tal, e de repente alguém tem um coração mais duro e não perdoa e nem pede perdão. E quando acontece os encontros, algumas reuniões, fica aquele peso, aquela dificuldade, porque quando não há perdão, há peso. Quando não há perdão, irmãos, não há uma liberdade, um acesso maior do Espírito Santo agir, quando tem corações endurecidos. Os irmãos entendem, sim ou não? Mas quando esta pessoa, irmão, se rende e diz, meu irmão, eu quero lhe pedir perdão. E eu lhe aconselho aqui, eu sei que vocês têm um pastor amado de Deus aqui, mas eu quero trazer essa revelação para vocês. Irmãos, no dia que você for perdoar alguém, não precisa muita explicação. Eu vou te perdoar porque, aí conta a história todinha. Aí traz à tona tudo. Não precisa, meu irmão, eu quero lhe pedir perdão. Eu fiquei chateado com você, eu adoeci, eu preciso de saúde e eu quero que você me perdoe porque eu lhe perdoo. Aleluia! Não queira saber. Tem pessoas que dizem, você está pedindo perdão por quê? Você está entendendo, irmão? Perdoe logo, rapaz, deixa de conversa. Você está entendendo? O senhor está me pedindo perdão por quê? Eu não estou sabendo de nada. Meu irmão, com certeza eu te ofendi, ou você me ofendeu. Acabou, vamos se perdoar e vamos tocar o barco para frente. Os irmãos entendem, sim ou não? Não tem negócio de trazer, não, me perdoe, meu irmão, me perdoe, estava chateado, me perdoe, eu quero conviver com você e amar você, e nós vamos daqui para frente andar junto e vai ser uma bênção. Diga em nome de Jesus. Deus está falando conosco aqui. Eu não sei se tem alguém precisando, mas irmãos, um dia Deus me tomou por esse lado, em uma igreja, e eu não conhecia ninguém, uma igreja superlotada, e era numa grande festa de aniversário. Estou dizendo que está aqui não, aqui está tudo bem. Mas lá, quando eu entrei na igreja, eu senti logo um peso, uma angústia tão grande no meu coração. Não foi o caso aqui. E eu cheguei lá e eu disse, meu Deus, que peso é esse? Que situação é essa? Uma festa de aniversário, não sei quantos anos, igreja grande. E eu fiquei por ali perguntando para Deus, quando foi já no final, depois dos louvores, e não rendia no louvor, e não vendia, o negócio ficava atribulado e angustiante, e eu disse, Jesus, quando foi no final, no último louvor, lá nessa igreja, Deus falou comigo, filho, te mostrarei na minha palavra, como essa igreja se encontra, te mostrarei na minha palavra, como essa igreja está. Irmão, quando eu fui para a Bíblia, o Senhor disse, não é aqui, você vai pregar aqui. Aí me deu o texto. Irmãos, quando eu comecei a pregar, assim meio sem entender, comecei a pregar, irmãos, e falando, e nada, e aí não reagia, ninguém reagia,
E eu disse: meu Deus, tem misericórdia. Aí quando foi no final, o Senhor começou a bradar mais forte, irmãos, e o Senhor começou a revelar pessoas intrigadas, irmãos, quase a metade, irmão, igreja grande, quase a metade da igreja rebeliada com um pastor. Diga: o sangue de Jesus tem poder. E eu disse: meu irmão, tem pessoas que eu disse lá, tem pessoas que precisam vir aqui pedir perdão. A liderança da igreja, vocês fizeram um montinho aí, tá dividido a igreja. Olha, Deus falando, tudinho, eu não sabia de nada, irmão. Deus falando, e eu disse: eu vou dizer. Irmãos, é fácil dizer isso numa festa? Para todo mundo ali, está a maior bênção do mundo, hein? Irmãos, quando começou a se levantar gente para subir no altar, para pedir perdão, o pastor e a esposa dele, foi quase a metade da igreja, uma multidão. E o pastor foi, e depois de tudo disse: pastor, Deus respondeu a minha oração. Chorando, irmãos, dizendo: pastor, eu não queria fazer essa festa, eu não poderia fazer essa festa, a igreja estava dividida, mas eu disse: Senhor, o que é que eu faço para desmarcar? E o Senhor disse: faça, porque sou eu que vou fazer a diferença na festa. Aleluia! Aí Deus traz uns baixinhos, velho, comedor de feijão, que não tem nada a perder. Você está entendendo? Aí vai, Deus usa, e Deus desfaz todo o embaraço, irmão. Aí a festa começou a acontecer depois da mensagem. Aí a alegria tomou conta. Diga: Deus conhece a igreja. Mas Deus está falando para nós aqui, para parecer com Ele, para imitar Ele, precisamos amar. As pessoas vão ver, as pessoas do mundo: olha como esse pastor é cheio de amor, olha como esse obreiro é cheio de amor, olha como essas irmãs é cheio de amor, olha fulano está dando trabalho, cai, se levanta e cai, aqui não tem, mas em alguns lugares tem, aqueles crentes, se levanta, cai, se levanta, e a igreja abraça: venha, vamos orar de novo, venha, nós vamos abraçar de novo. Olha, aí as pessoas lá fora, as famílias das pessoas dizem: essa igreja ama, porque meu filho tem feito tudo errado e eles têm abraçado, eles têm ajudado, ele tem socorrido, ela tem ajudado, eles têm feito isso. Essa igreja ama. Diga: quem ama, parece com Deus, imita Deus. Glória a Jesus. Agora vamos aqui, meu Deus, o tempo já passou. Olha aqui, irmão, eu quero acelerar aqui para a gente. Olha esse versículo aqui, sobre o que Deus revela a João. Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 2. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Continua. Três. Você. Quatro. Amém. Olha aqui, irmãos. Olha aqui. Essa igreja é a igreja de Éfeso. O Senhor falou sobre as virtudes, as preocupações, a seriedade. Mas aí no final ele disse: olha, mas eu tenho algo contra ti, que esqueceu o primeiro amor, as primeiras obras. A prática do amor cessou. Diga: o amor não pode
esfriar na nossa vida, no nosso coração. Diga: no seio da igreja, o amor tem que estar forte. Diga: amor por Deus, amor pelos irmãos, diga: amor pela palavra. Glória a Deus! Para continuar parecendo com Deus, imitando Deus, nós não podemos perder o amor. Nós não podemos perder o amor, irmãos. Diga: o amor. Irmão, ame. Irmã, ame. Irmãos, é o ensino de Deus, não tem outra coisa, é amar e amar. Não tem outra coisa. Quer parecer com Jesus? Ame. Quer ser feliz? Ame. Quer ter muita saúde física e espiritual? Ame. Porque quando nós não amamos, até doenças físicas, além da alma, nós temos e recebemos, infelizmente. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Diga: eu preciso amar. Eu conheci uma pessoa, irmãos, que ele teve um ódio tão grande de uma situação que houve na igreja, que ele recebeu, infelizmente, um câncer. Por causa disso, a medicina registrou, é dado. Por causa dessa ira, desse ódio tão grande que ele teve dentro dele, ele foi cometido com câncer, e ele morreu com esse câncer. E não era um qualquer, era alguém que servia a Deus, mas ele, infelizmente, não vigiou, e esse ódio tomou conta da vida dele, ao ponto dele ficar doente, ao ponto de pessoas chegarem e dizer, orar e dizer: Senhor, por quê, por quê? E ele baixar a mão da pessoa no leito e dizer: não pergunte, eu sei. Mas Deus deixou todo o tempo necessário no leito para perdoar esta pessoa, para esta pessoa vir até a Ele, para eles se perdoarem. Deus trabalhou na vida dele, curou ele, sarou do coração. Mas o câncer, a enfermidade, Deus permitiu levar. Você está entendendo, meu irmão? Tem pessoas que dizem: não, irmão, eu guardo tudo. Tem gente que guarda, irmãos, passa 5 anos guardando uma mágoa de um irmão e de uma irmã e não tem coragem de dizer nem de confessar. 5 anos doente, com revolta, dizendo: um dia tu me paga, como se fosse macumbeiro. Irmãos, nós somos crentes em Jesus. Nós devemos colocar a nossa face no pó e dizer: Senhor, eu vou pedir perdão, eu perdoo esta pessoa, eu não vou viver escravizado pelo diabo nem pelo ódio, eu quero viver. Glória a Deus! Diga: louvado seja o Senhor. Mas eu quero continuar aqui rapidinho, irmãos. Deixa eu falar sobre rapidinho aqui, eu vou ler aqui rapidinho. No verso 3 diz assim: vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, olha aí, irmãos, indecência ou cobiça, não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Meu Deus do céu, igreja. Quer dizer, Paulo dizendo: olha, essas conversas indecentes, essas conversas imorais, essa vida imoral, isso não pode existir na vida de vocês, porque vocês são crentes, e nem muito menos conversar sobre isso nas rodas, nas conversas. Isso é sério ou não é, irmãos? Diga: a igreja que está aguardando Jesus é uma igreja santa.
Diga, é uma igreja pura. Diga, não, irmãos, tem crente, irmãos, que a boca é suja, que só fala coisas indecentes, coisas imorais, irmãos, que só Deus para ter misericórdia. Os irmãos entendem isso, sim ou não? Vamos falar de coisas de Deus, de coisas santas, de coisas dos céus, de coisas boas. Vamos vigiar com a nossa boca. Irmão, nós somos escravos daquilo que a gente fala. Diga, a igreja é escrava daquilo que fala. É por isso que a palavra de Deus manda a gente falar da palavra. Josué fala do livro. Josué fala, porque quando nós falamos da palavra, nós começamos a tomar posse, a ouvir e a colocar em prática a palavra de Deus no nosso coração. Oh glória, louvado seja o Senhor. Verso 4, não use palavras indecentes, nem diga coisas tolas ou sujas, por isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavra de gratidão a Deus. E aqui a gente poderia ir lá para o Salmo 1, versículo 1, você está entendendo? Que fala exatamente da roda, da mesa, dos escarnecedores, que dá ouvido, que está ali envolvido com esse tipo de coisa. O Senhor diz, ei, vocês não podem participar disso. Vocês não podem participar desse tipo de coisa. Versículo 5, eu estou tentando aqui, rapidinho aqui. Versículo 5. Fiquem certos disso. Jamais receberá uma parte do reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente, cobiçoso, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Diga, imoral, indecente. Pessoas, irmãos, que cobiça as coisas dos outros, que tem inveja. Tem aqueles crentes, aqui não tem não, aqueles crentes que tem inveja do outro. Se o outro trocar a mobilete pela moto, já está com inveja. O que foi que houve? O que fulano possui? Por que fulano tem e eu não tenho? Fulano é melhor do que eu, e começa a cobiçar o que é alheio e desejar. Chegou um irmão, um dia eu troquei meu carro, e o irmão chegou para mim e disse, olhou para o meu carro, assim que eu comprei, irmãos. Pastor, assim que eu comprei o carro, eu troquei o carro, eu cheguei com o carro na garagem e tal, aí o irmão chegou lá em casa e disse, esse carro é meu. Eu disse, calma meu irmão, eu comprei agora. Ele quis dizer que queria um igual, mas ele já foi dizendo, esse carro é meu. Você está entendendo? Eu disse, meu irmão, Deus pode lhe dar melhor do que esse, mas esse aqui eu comprei agora, deixa menos esfriar o motor, cheguei agora. Os irmãos estão entendendo? Irmãos, e esse camarada é muito invejoso, mas muito invejoso, chega os olhos, cresce. Diga, o sangue de Jesus tem poder. Então tem pessoas que de repente diz que é seu amigo, está na tua casa e de repente é invejoso. Tudo que você trocou de geladeira, ele tem que trocar também. Trocou o fogão, tem que trocar também. Trocou não sei o que, aquele sentimento. Irmãos, isso é idolatria, isso é pecado. Não seja invejoso, não seja cobiçoso de coisas que você não, meu Deus, eu tenho que ter isso, eu tenho que possuir isso. Se eu não tiver, tu não é Deus. Não, se conforme com as coisas que Deus tem liberado sobre a sua vida. Seja conformado com tudo que Deus lhe deu. Porque quando você é uma pessoa que agradece a Deus, que louva a Deus, que exalta a Deus, Deus vai te abençoar abundantemente. Diga, Deus, seja grato. Diga, eu preciso ser grato. Meu Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, é só em relação a esse versículo, irmãos, em relação aos imorais, eu queria ler aqui rapidinho, coloque aqui, abençoada, por favor, coloque aí,
Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:8. 21, Apocalipse 21:8. No 3, igreja, por favor. 1, 2, 3. Amém? Os imorais, os fornicários, nenhum entra no reino dos céus. Para parecer com Jesus, para imitar Jesus, não pode ser fornicário, não pode ser prostituto, não pode fazer sexo fora do casamento. Os irmãos estão entendendo, sim ou não, irmãos? Pastor, aconteceu, estou junto e tal, não me casei. Irmãos, pois se ajeite, se esforce para legalizar a sua vida, porque o sexo fora do casamento, irmãos, desagrada a Deus, é pecado diante dos olhos de Deus. É fornicação. Irmãos, olha aqui, por favor, Colossenses capítulo 3, versículo 5, é até o 8, não sei se vai dar para a gente ler. Vamos lá, Colossenses 3, 5. Portanto, vamos lá, irmãos. 1, 2, 3. Presta atenção. Amém, amém. Vamos segurar aí, porque o tempo é pouco. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Precisamos ter uma vida santa. Diga santa, pura. Diga, a igreja do Senhor, ela não vive na prática da prostituição, da imoralidade. Não, ela não anda assim. Ela larga, porque a graça de Deus. Irmãos, olha, as pessoas, às vezes, tem pessoas que entendem que a graça de Deus é barata. É porque é de graça, eu posso fazer tudo, e tudo dá certo no final, Jesus... Não, meu irmão, a graça de Deus, irmão, a salvação é de graça, é um dom gratuito de Deus, sim. Agora, esta graça, irmãos, ela nos tira do pecado. Eita, Jesus da glória, diga comigo, a graça de Deus nos dá condição de deixar de ser prostituto, de deixar de ser enrolão, de deixar de ser idólatra, de deixar de amar mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Diga, a graça de Deus nos dá essa condição. Deixa eu ir mais adiante aqui, meu irmão, pelo amor de Jesus. Vamos para frente. Vamos ver aqui, irmãos. Vamos ver aqui o versículo 8. Do versículo 8 ao versículo... Efésios 5, 8 ao 13. Vamos lá, rapidinho. Eu vou correr aqui bem rápido para dar tempo. Diga, é festa. Diga, amanhã é domingo. Os irmãos podem aguardar só um pouquinho, Glória a Deus. Olha o que diz aqui no verso, vamos pular aqui para o verso 8. Meu Deus, tu é grande. Verso 8. Antigamente, eu estou aqui numa tradução diferente. Antigamente, vocês mesmo viviam na escuridão, mas agora que pertence ao Senhor, diga, agora que pertencemos ao Senhor, diga, vocês estão na luz, diga, eu estou na luz, por isso viva como filhos da luz, pessoas que pertencem à luz, diz aqui, na minha versão, viu, irmãos? Então, antes nós estávamos na escuridão, antes pecadores, depravados,
praticando tudo, fazendo tudo de errado. Disse: agora não, agora vocês são diferentes, agora vocês são filhos da luz, vocês agora são filhos de Deus, vocês agora são agraciados por Deus, vocês agora são a minha igreja. Os irmãos entendem, irmãos? Chegou um dia um irmão para mim e disse: pastor, parece que o pecado e o diabo está barrando a igreja, está parando a igreja, está desarticulando a igreja. Eu disse: não, meu irmão, que conversa é essa? A igreja do Senhor Jesus, ela marcha todo dia, ela não para de marchar. Quem é a igreja de Jesus? É aqueles que não desistem, é aqueles que estão caminhando, é aqueles que estão limpos, é aqueles que estão se limpando, é aqueles que estão se santificando todo dia, e não desiste, porque a hora que Ele vier, é esta igreja que vai subir. Amém, meus irmãos? Tem alguém que está no caminho, que saiu, mas a igreja continua, e essa pessoa pode voltar. Pega o fim da fila, mas pega. Vamos lá, vamos junto. E se Jesus vier, quando Ele vier, essa igreja vai subir. Diga: a igreja do Senhor, ela não para. Amém, meus irmãos? Olha para cá. Um dia chegou um rapaz para mim e disse assim: pastor, eu tive que disciplinar, corrigir alguém no ministério, no ministério de louvor do altar. E eu tive que corrigir alguém. E quando eu estava dizendo que iria disciplinar por um tempo, uma pessoa chegou para mim, membro do ministério, e disse: pastor, e agora fulano e eu não vou louvar a Deus, quem é que vai louvar? Eu tive tão dozinha dele, tão peninha dele eu tive. Eu disse: Deus levanta 1000 melhor do que tu. Você está entendendo, irmãos? Ei, a igreja não para não, meu irmão. Por causa de A, de B, por causa do nonato? Não, senhor, a igreja triunfa. Se um parar, Deus levanta outros. Deus ainda sabe levantar aleijado, Ele ainda sabe curar cego, Ele ainda tem poder. Pergunte se a igreja parou um dia por causa de A ou de B. Para nada. Deus levanta, irmãos. Diga: Deus é fiel. Estava na construção do templo, irmãos, naquela fase de que tinha que gastar muito dinheiro e aquela luta toda. Aí de repente uma pessoa que dava o maior dízimo na igreja chegou e disse para mim assim: pastor, se eu deixar de contribuir, estou passando por uma luta, tem algum problema em relação a Deus comigo? Eu disse: tem, irmãos, porque tu não tinha nada, Deus te deu para tu ser uma coluna na igreja. E se no dia que você deixar de fazer isso, Deus pode retirar e dar para outro. Os irmãos entendem, irmãos? Tinha alguém na igreja, irmãos, que dava um dízimo de 20 reais. Quando esse camarada tomou uma posição de dizer: eu não vou mais dizimar, eu não vou mais contribuir, eu disse: tudo bem, não tem nenhum problema, eu continuo te amando. Só que aquele que Deus começou a fazer assim, pronto, Deus começou a fazer assim: esse aqui dá 20 reais de dízimo, ele vai passar a dar 3.500 por mês a partir de hoje. Porque o Senhor abriu porta para aquele que não tinha nenhuma porta aberta e deu condição para ele fazer isso. Opa, aquele que dava 1.000 vai dar 3 agora. Você está entendendo, irmãos? E agora esse camarada que disse que não ia fazer isso, Deus começou a tirar tudo que ele tinha. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Irmão, a obra de Deus não é, irmão, a obra não é de homem, é de Deus. E se é de Deus, o Senhor vai suprir todas as necessidades. Aleluia! Diga: o Senhor supre. Ah, se eu não for para o evangelismo, não vai acontecer. Ah, se eu não for a regente, não vai acontecer congresso. Ah, se eu não for, está repreendido. Irmão, Deus levanta. Quantos querem ser levantados para a obra de Deus? Quantos querem? Deus vai te levantar mais e mais. Deus vai te dar condição para você fazer a obra de Deus com mais excelência. Em nome de Jesus, diga: eu creio.
Olha aqui, irmãos, preste atenção. Ô meu Pai, que Deus maravilhoso é o nosso. Versículo 9. Só esse versículo 8 aqui dá para a gente falar muito, mas veja o versículo 9. Pois a luz produz, olha aí, irmãos, grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Diga quem recebe essa luz, diga quem é essa luz, quem é filho da luz, quem é filho de Deus, irmãos, olha para cá, ama, é uma pessoa justa e é uma pessoa verdadeira. Porque não dá para a gente falar aqui uma série de coisas sobre verdade, sobre justiça, sobre tudo isso. Mas eu quero dizer para você, irmãos, quem serve a Deus e quem anda na luz, como Cristo é a luz, quem anda com Cristo, quem parece com Ele, irmãos, é uma pessoa, irmãos, é uma pessoa prestativa, cheio de amor e de misericórdia, é uma pessoa justa, sabe, irmãos? É uma pessoa que não quer para os outros o que você não quer para si mesmo, sabe? Não, isso eu não queria para mim, então não posso querer para o meu irmão, eu tenho que ser justo. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Eu lembro-me que eu era presidente de mocidade, uma mocidade grande, Campo Cidade dos Funcionários, Assembleia de Deus. E aí, meu irmão, um jovem pecou, caiu em fornicação. E aí o meu vice-presidente de jovem, era muito jovem, muito jovem, e o vice-presidente do jovem, que estava do meu lado, disse: olha, pastor, irmão Donato, nós temos que trazer aqui, mostrar para todo mundo que ele pecou, trazer a menina que ele caiu com ela. Presta atenção, isso aqui aconteceu nas Assembleias de Deus há 30 anos atrás. Escuta isso aqui. Olha, e nós vamos trazer aqui, vamos dizer todo detalhe e vamos disciplinar por 90 dias. Meu irmão, irmão, não vou fazer isso não. Eu vou levar ao pastor e ele vai decidir o que tem que ser feito de acordo com a orientação de Deus. Não, mas você é presidente, você pode dizer. Não posso não, eu vou fazer assim. E eu fui contar a história todinha direitinho para o pastor. E o pastor sabiamente fez a correção certinha, tiramos do grupo, aplicamos uma disciplina certinho, com cuidado, sem expor a pessoa, porque depois que expõe, irmão, por um lado é bom, sabe? Que a pessoa cria vergonha na cara, a turma tem medo de dizer: eu não vou cair não, senão nós vamos levar lá para frente. Você está entendendo? Mas em compensação, olha para cá, mas em compensação, eu não sei, meu pastor, como é que você trabalha, mas em compensação, eu presenciei isso em igrejas, que acontecia isso antigamente, que trazia a pessoa e mostrava e dizia todos os detalhes, não podia nem vir para o culto direito, viu? Para o culto de oração, para o culto de doutrina, não podia não. Olha, mas se era para tratar, era para cuidar, fazer. Então veja bem, aí quando estava no culto, irmãos, na hora que a pessoa que foi disciplinada por causa da fornicação passava, principalmente uma parte de irmã, não são todas não, sabe? Isso aqui é lá muitos anos atrás. As irmãs, cotovelinho, aí prostituto velho, caiu com a Matilde. Presta não, isso não presta não. Deus perdoa, irmãos, mas muitos não querem perdoar. Deus perdoa, mas muitos não querem perdoar. Por isso que fica difícil às vezes você trazer uma situação à tona, porque essa pessoa talvez nunca mais ninguém respeite para nada. E eu quero dizer uma coisa para vocês: nascido de mulher, todos os homens, quando fala de homem, fala de mulher, está sujeito a tudo nessa vida, se não for a graça de Deus e a nossa, o pouquinho que nós se esforçamos, um pouquinho. Viu, irmãos? A Bíblia diz que aquele que está em pé, vigie para que não caia. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Mas às vezes quando alguém cai, a gente quer matar, a gente parece que quer dizer: nunca mais tu vai prestar para nada. Isso é amor, irmãos? Isso é amor? Não pode ser assim. Diga: eu preciso amar. Diga: se eu ando na luz, como Cristo é a luz.
Diga: eu não posso pensar assim. Diga: eu não posso agir assim. Diga: eu preciso ser justo. Agora veja bem, só para mim terminar. Pastor foi disciplinado, meu vice-presidente não gostou de mim, porque eu tentei aliviar, apaziguar no bom sentido, acalmar a tempestade, para que não viesse matar, terminar de matar. E eu aconselho até, irmãos, todas as pessoas que trabalham com juventude têm uma tendência muito boa para ser um grande líder, porque é importante a mocidade na igreja, é um tratamento muito importante. Então veja bem, e tratamos e tal. Passou-se os meses, não lembro mais se um ano. Diga quem foi que caiu. Aquele que não teve nenhuma misericórdia com aquele que tinha caído. E agora, quando chegou primeiro para mim, para depois eu levar o pastor. E eu disse, de propósito, eu disse: agora nós vamos trazer você à presença da igreja, à presença do pastor. Não, mas não faz isso comigo não. Ai, não quer não. Era um homem de posse, um homem de condição. Eu disse: ai, não quer não ser visto de todo mundo como pecador? Pois do mesmo jeito tenha misericórdia das demais pessoas. Eu não vou fazer isso com você também não, vou levar o pastor e ele vai definir. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Às vezes nós queremos, irmãos, sabe, para nós queremos o respeito e o melhor e o carinho e o amor, mas para os outros uma justiça além da conta, pesado, um jugo pesado. E pastor passa por isso. De vez em quando alguém chega: pastor, fulano, o que o senhor vai fazer agora? O senhor vai fazer como? Se eu fosse eu, fazia assim. Ainda bem que você não é. Você está entendendo, irmãos? Digo: o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, eu tenho certeza, eu não sei se você está sentindo aí, está recebendo, mas eu sei quando Deus está me dando uma mensagem dirigida a pessoas. Eu tenho um segredo com Deus entre eu e Ele. Ele me diz, Ele me toca. Eu sinto quando Deus está trabalhando em áreas na vida da igreja. E eu tenho certeza que Deus está abençoando a sua vida. E eu vou concluir aqui agora. Eu vou concluir aqui agora. Diga: eu preciso ser justo e verdadeiro. Meu Deus. Vamos aqui ler Mateus capítulo 5, versículo 14. Mateus 5, 14. Por favor, no 3. 1, 2, 3. Diga: nós somos. Diga: a luz do mundo. A pergunta é, Paulo aqui estava dizendo: vocês são a luz do mundo, vocês são a igreja, vocês devem brilhar no sentido como luz, aonde vocês passarem, aonde vocês chegarem. E a pergunta é, irmãos, será que nós estamos sendo esta luz, esta lamparina, esse candeeiro, esta iluminação do Senhor, aonde a gente passa? No nosso trabalho, na nossa casa, na nossa escola, na faculdade, na sua rua, no meio dos seus amigos. A pergunta é: estamos sendo esta luz? Estamos fazendo a diferença? Ou estamos tentando esconder debaixo da cama, em outro lugar não ser no velador? Estamos querendo ocultar, ofuscar
a luz de Deus, o fogo de Deus, a presença de Deus. Oh, meus amados irmãos, é tempo da gente rever essa situação e dizer: Deus, eu não aceito viver isso. Eu não aceito viver uma vida apática, uma vida sem luz, sem brilho, sem alegria, sem verdade, sem justiça e sem amor. Eu não posso ser uma igreja, irmãos, que realmente eu devo ser parecida com Cristo, parecida com Deus, e viver uma vida, irmãos, de qualquer maneira. Nós podemos viver assim? E aguardar Jesus, e ser reconhecida como a noiva do Cordeiro, e ser não tem como. Então nós precisamos ser essa luz. Diga luz. Diga: a igreja é luz e sal. Diga: ela clareia e ela dá sabor. Diga: aonde chega? Diga: ela chega como luz e como tempero. Diga: tempero. O negócio está todo sem sabor numa casa, uma família destruída, um casamento destruído. Aí tu chega com a luz. E a luz, quando chega, a pessoa que estava em trevas, em luta, vai começar a ver o que não estava enxergando antes. E tudo que estava sem sabor, agora o sal vai temperar, porque você é tempero. Diga: nós somos o tempero. Diga: como igreja, nós somos o tempero. Nós precisamos dar sabor. Amém, meus irmãos? Amém? E eu vou concluir com estas palavras, irmãos, tá? Eu espero que Deus tenha falado com você nesta noite.